Löfi é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Eu quero usar um tema hoje, nessa manhã de bênção, que será a adequação, e quero abordar psicologicamente, porque dentro do Salmo 18 tem o versículo 25 e 26, e depois estaremos lendo todo o Salmo, mas é porque aqui tem um ponto cognitivo de orientação espiritual, psicológica, para um aprendizado, e a gente tem que saber como adequar-se. Esses dois versículos diz: com benigno te mostrarás benigno, com um homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, com o perverso te mostrarás indomável. Mas esse nosso tema, adequação, é o que eu quero falar psicologicamente desse ensino, não só para o nosso convívio social, no espiritual, é como no profissional, pois dentro desse convívio também familiar, teremos que nos idealizar ou substituir condutas típicas ou estabelecer o nosso princípio ético, que é a nossa formação, porque se estivermos de acordo ou condicionado com esse padrão, ser puro, honesto, reto, ou distorcidos, maus, imperativamente, que é essa ação luciferianizada, pois não devemos nos deixar o nosso procedimento cristianizado, pois ser liderado com essa agressividade verbais, e elas poderá abalar, eu posso dizer, o nosso psicológico, o nosso espiritual, o nosso intelectual, pois essa forma de atitude somente teremos que nos humilhar diante das potentes mãos de Deus, que ao seu tempo ele nos exalta. E eu sei que Jesus disse que teremos ameaças, intenções de manifestações discursivas para tentar nos vitimizarmos, que no mundo teremos aflição, né? É o que significa, mas devemos manter esse bom ânimo. E é o que permanece o nosso princípio ético da regra, com fé, dentro dessa prática, e ele nos ensina que devemos aprender dele. Ele fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para vossas almas. Pois estaremos lendo então esse Salmo 18, tá? Nós vamos tomar como base do versículo 17 ao 26, conforme falamos. E diz assim a palavra de Deus: livrou-me do inimigo forte, dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. E surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo, né? Trouxe-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim, diz o salmista. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. É o dever ético que eu falei dessa conduta nossa. E retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. É o que aconteceu com Daniel quando o rei foi procurar ele na cova dos leões. Porventura, Daniel, o Deus que tu serve continuamente, dentro da sua fidelidade, pôde te livrar? E ele afirma que Deus o livrou porque viu a sua inocência. Bom, e aqui diz que recompensou o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos.
porque guardei os caminhos do Senhor e não apartei impiamente do meu Deus. É a atitude que eu falei de procedimento. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos, que é a nossa matriz básica de regra, de fé, de prática e conduta, os seus mandamentos, né? Também fui sincero perante ele e guardei, me excluí de todas as minhas iniquidades, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, perante os seus olhos. E aí é que está, com o benigno te mostrarás benigno, com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Você vai entender o porquê eu estou falando tudo isso, pois dentro desse convívio competitivo, da ira, da inveja, são essas incapacidades que eu posso afirmar, intelectual e espiritual, pois dentro dessas atitudes agressivas, dependendo do teor da discussão, moral, sentimentos e raiva, é controlar, tá? Essas frustrações, ameaça, que tem a intenção de nos vitimizar, conforme eu falei, controlar e escravizar o nosso psicológico, né? Enfrentaremos tudo isso, pois o exemplo ético são esses. Em primeiro lugar, não responder o tolo conforme a sua estutícia. É o padrão que nós temos que travar-nos. Segundo é irar, mas não pecar, e não guardar mau sentimento. Eu sei que ainda que a palavra ela fere, ela magoa, ela exalta, ela bate, mas nós devemos estar imunizados. O terceiro lugar também, não julgar para não sermos julgados dentro de situações que enfrentaremos e não teremos o domínio do controle, porque a agressividade, conforme eu falei, vem desse teor de discussão, de sentimentos da raiva, de frustração, ameaça que poderão acontecer. Bom, mas o quarto ponto é porque aparta-te do mal e não dá lugar ao diabo. Que aí nós sabemos que nossa luta não é contra a carne nem o sangue, contra a principado e potestade. É o quinto ponto que nos ensina reter tudo do bem, né? É por isso que temos que nos abastecer desse princípio ético. Que o sexto ponto é porque a má conversação corrompe o bom costume, um pouco de fermento leveda toda a massa. A embriaguez que acontece são não que tomamos alguma bebida alcoólica, mas aquilo que escutamos pode nos infeccionar, pode nos abalar, pode nos desestruturar desse princípio. Pois o sétimo ponto, você vai entender não ter essa frustração, é para ser indomável com o perverso, é não dar pérola aos porcos, nem lançar coisas santas aos cães, é a instrução que o sábio ensina o justo, né? Ele dá instrução, o sábio ensina o justo, e aquele que quer falar, não quer ouvir, quer ensinar, nunca aprendeu, que é a soberba, eu sempre falo dessa arrogância, são essas atitudes que está dentro dessa filosofia minha que eu afirmo que são a exaxiologia, conceitologia, argumentologia de suas defesas. Por isso que nós teremos, nesse oitavo ponto, ser tardio no falar, rápido no pensar, é o que nos faz dessa simplicidade da pomba que Jesus dá, o exemplo da prudência como da serpente. E é por isso que o nono ponto é o que eu falo, é o vigiar, porque esse diabo é o nosso adversário que anda ao derredor
buscando a nossa fragilidade dentro desse aspecto psicológico. E aí é que é a base desse ensinamento, que é o nosso dever, o 10º ponto, que é ser benigno com benigno, sincero com sincero, puro com puro, pois a nossa atitude perversa não é igualar-se, tá, com o indomável, não entrar no jogo dessa ação imperativa luciferiana, mas devemos ser a estabilidade que representa como sal da terra, a luz do mundo. Então, são esses bons exemplos que nós devemos dar dessa qualificação dentro dessa adequação moral, celestial, intelectual. Por isso que é com benigno te mostrarás benigno, com sincero te mostrarás sincero, com puro te mostrarás puro, mas a nossa perversidade com o indomável não se igualar a essa atitude dele malignizada, é ignorar. Então, fica essa orientação intelectual e espiritual, que é essa adequação que nós temos que ter desse sentimento moral, não nos frustrarmos, mas controlar para não sermos vitimizados, escravizados dentro desse psicológico, mas manter o padrão ético, que são os nossos princípios. Então, você entende o que Paulo descreveu e que eu já falei aqui, que é o 9º ponto, vigiar, porque o diabo é o nosso adversário, anda de redor buscando as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, para nos desestabilizar e virarmos crítica a ponto de alvo de discussão, para sermos desqualificados dentro dessa atitude cristianizada. Mas que você possa entender e compreender, saber qual é a boa, perfeita vontade agradável de Deus para o teu procedimento e comportamento, tanto no físico, no espiritual, no intelectual. Que Deus os abençoe. É por isso que eu afirmo que Lefe é suede, ai ao leila mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.